O incidente em Mônaco, que hoje se espalhou por toda a mídia mundial, está diretamente ligado à Ucrânia. E você vai ficar muito surpreso ao descobrir quem pode estar por trás desse incidente. Segundo as autoridades de Mônaco, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas na explosão desta noite, incluindo o oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, contra quem foram impostas sanções pelo Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia. A acompanhante dele sofreu um ferimento grave e está em estado crítico. O homem que colocou o explosivo ainda não foi encontrado, mas foi informado que o alvo do ataque era justamente o ex-oligarca ucraniano Ermolaev. E o passado criminoso de Ermolaev está ligado não só às sanções ucranianas, mas também a sindicatos internacionais do crime, cujos representantes foram entregues à Interpol pelo filho desse oligarca, que fez um acordo com a investigação na Estónia. Essa é uma história muito interessante e hoje vamos analisá-la em detalhes. Ao mesmo tempo, alguns meios de comunicação ucranianos informaram que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, através de Alexander Lukashenko, propôs a Vladimir Putin iniciar negociações diretas de paz. E Putin já até respondeu a esse apelo, agradecendo a Lukashenko pela mediação. E então Lukashenko se reuniu em segredo, primeiro com Putin em Valdai e depois visitou a China, onde se encontrou com Xi Jinping. E logo depois disso, em Pequim, foi declarado que a China insta fortemente Moscou e Kiev a retomar as negociações para encerrar a guerra e cessar imediatamente o fogo na linha de frente, além de desistir de ataques ao território um do outro. Além disso, em Pequim, insistem mais na ideia de que isso é necessário justamente para Vladimir Putin. Enquanto isso, o próprio Putin está procurando onde encontrar gasolina. Para os russos, que já estão ficando sem. Enquanto isso, a Ucrânia hoje novamente atacou o centro de comunicações espaciais na região de Moscou. Isso é importante, pois é esse centro que coordena toda a comunicação dos ocupantes russos na Ucrânia. Enfim, neste episódio vamos discutir todos esses temas em detalhes. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário embaixo deste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu ficarei muito grato por isso. Então vamos começar com a notícia mais impactante do dia, é o atentado terrorista em Mônaco. Na segunda-feira, 29 de junho, uma forte explosão ocorreu em um prédio residencial no Principado de Mônaco. Isso foi relatado pelo Le Figaro. De acordo com a publicação, o incidente ocorreu na rua Révérend Père Louis Frola por volta das 9 horas da noite no horário local, pouco antes da explosão. Um homem não identificado que foi registrado pelas câmeras de vigilância deixou uma mochila em frente à porta de entrada desse prédio e fugiu em direção à cidade vizinha francesa de Bassée-Basalé. O artefato explosivo detonou justamente no momento em que pessoas estavam entrando no prédio, em especial aquele oligarca ucraniano. Foi informado que pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Fontes do canal de TV francês BFM TV especificaram que entre elas está um empresário ucraniano. Vadim Ermolaev, sua acompanhante e seu filho de 13 anos. O empresário, como é chamado, e sua esposa foram hospitalizados e estão em estado grave. O promotor de Mônaco, Thibaut Stephan, informou que a vida do adolescente não corre perigo. E agora vou citar o chefe do governo de Mônaco, Christophe Mirman. Provavelmente isso é um atentado terrorista. Pelo que sei, este é o primeiro caso desse tipo na história do Principado. Ele acrescentou que, segundo informações preliminares, o artefato explosivo continha parafusos e fragmentos metálicos para aumentar seu poder destrutivo. E, até o momento, as autoridades estão procurando o suspeito que deixou a mochila com explosivos perto da casa. Foi informado que todas as vítimas foram hospitalizadas em hospitais de Nice e Mônaco. O estado de uma delas é considerado crítico. Em particular, uma das vítimas, identificada como a companheira do oligarca Ermolaev, sofreu ferimentos graves e está em estado crítico. Como resultado da explosão, ela perdeu os membros inferiores. O próprio Ermolaev sofreu queimaduras e ferimentos por estilhaços. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dele. E na manhã de terça-feira, os 3 feridos ainda estavam vivos. A promotoria de Nice já abriu uma investigação por conspiração criminosa, posse e uso ilegal de explosivos e o caso foi transferido para o Serviço Interdepartamental de Polícia Judiciária.
Segundo a investigação, câmaras de vigilância registraram o suspeito, um homem de roupa escura e chapéu, na região de Bazalei. Ele foi visto pela última vez na rua Tupicovaia, depois disso desapareceu do campo de visão da polícia. No momento, ele ainda está sendo ativamente procurado. No local do incidente, peritos forenses e equipes técnicas da polícia trabalharam, coletando amostras de explosivos e identificando o tipo do dispositivo. E, segundo testemunhas, os destroços da explosão foram encontrados bem na entrada do prédio. E é aqui que começa a parte mais interessante dessa história. Vadim Ermolaev é um empresário ucraniano, fundador da corporação comercial e industrial Alev e um dos maiores incorporadores da cidade de Dnipro. Ele figurava regularmente na lista das 100 pessoas mais ricas da Ucrânia, segundo a Forbes. Por exemplo, em 2021, a publicação avaliou sua fortuna em 220 milhões de dólares. Em 2019, Ermolaev renunciou ao passaporte ucraniano e obteve a cidadania do Chipre. Em dezembro de 2023, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, impôs sanções pessoais contra Ermolaev por um período de 10 anos. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, o motivo para a imposição das sanções foi a atividade de seu negócio de bebidas alcoólicas na Crimeia anexada. Na Crimeia anexada, onde suas empresas pagavam impostos ao orçamento russo. A estrutura da Crimeia de Ermolaev operava contornando as sanções da União Europeia, usando cadeias de offshores em Chipre e nas Ilhas Virgens Britânicas, além de obter crédito em bancos russos sob sanção. Depois que Ermolaev foi sancionado pelo Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, o oligarca tentou salvar seus negócios na Ucrânia, transferindo-os formalmente para um fundo de capital de risco em tecnologia. E, como resultado, passou o negócio para a filha, Sofia Kononenko, que atualmente mora em Londres. Bem, e parecia que, se Ermolaev está sob sanções do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, então ele de jeito nenhum conseguiria tocar qualquer tipo de negócio na Ucrânia. Mas não é bem assim, ele pode. Apesar de todas as sanções, as empresas associadas a Ermolaev, em particular a Akam e a AKPro, conseguiram entrar em um consórcio na Ucrânia. Venceram uma licitação estatal de milhões para, atenção, a construção do Cemitério Militar Nacional da Ucrânia e deveriam fornecer granito para lá. E se não fossem os jornalistas, Ermolaev e seus comparsas estariam lucrando com a construção do cemitério memorial para os militares ucranianos. Mas os negócios de Ermolaev não param por aí. Agora chegamos ao ponto mais importante dessa história. De acordo com uma das versões da investigação, a tentativa de assassinato em Mônaco pode estar ligada ao negócio criminoso dos call centers de Dnipro. Sim, você não ouviu errado. A questão é que os filhos do oligarca Ermolaev estão profundamente envolvidos nessa indústria. No final de 2025, em Chipre, a pedido da Interpol, foi detido o filho do oligarca Andrei Ermolaev. E esse é o ponto mais crucial. Ele foi extraditado para a Estónia, onde admitiu a culpa no caso da organização da gigantesca rede internacional de golpes Milton Group, que enganou europeus e americanos em mais de 100 milhões de euros. E então, o filho do oligarca pagou 8 milhões e meio de euros em compensação e, no final, recebeu uma sentença suspensa. Por quê? Porque ele fez um acordo com a investigação. E agora vamos passar para isso. O segundo filho do oligarca, Artur Ermolaev, aliás, ex-chefe da Federação de Esportes Eletrónicos da Ucrânia, também apareceu em investigações sobre os call centers de Dnipro, que enganavam não só ucranianos, mas principalmente europeus. E então, com base no histórico criminal de Vadim Ermolaev, na especificidade dos seus negócios e na atual situação geopolítica, as autoridades da França e de Mônaco destacam vários possíveis mandantes do atentado. E, em primeiro lugar, estão as organizações criminosas internacionais. No momento, essa é uma das versões mais plausíveis na mídia europeia, relacionada às atividades daquela rede de golpes Milton Group, que era comandada pelos filhos do oligarca. A investigação admite que por trás do atentado podem estar organizadores de alto nível de redes de golpes com criptomoedas ou organizações criminosas internacionais ligadas a eles. E o motivo desses sindicatos seria justamente a vingança pelo fato de que o filho do oligarca, Andrei Ermolaev, fez um acordo com a investigação.
A mídia europeia aponta que o filho do oligarca revelou às autoridades europeias todo o funcionamento interno, as carteiras de criptomoedas e os nomes dos principais gestores dessa gigantesca rede de golpistas. O atentado contra o pai é ou uma vingança direta contra Andrei por parte dos ex-parceiros da rede de golpes ou um aviso severo para toda a família, para que fiquem calados e não revelem os ativos restantes. A rede de call centers Milton Group roubava não apenas, como você pode imaginar, simples aposentados na União Europeia. Não. Investigadores europeus apontam que, supostamente, através dessas plataformas de investimento em criptomoedas falsas, milhões de euros foram perdidos até mesmo por pessoas bastante influentes, incluindo representantes de negócios obscuros. Por outro lado, também consideram a versão de envolvimento do Serviço Federal de Segurança da Rússia, dizendo que isso seria um castigo por tentar ficar em cima do muro. Yermolaev durante anos conduziu grandes negócios na Crimeia ocupada e, inevitavelmente, interagia com supervisores do FSB e colaboracionistas, pagando impostos para a Federação Russa. No entanto, após a imposição de sanções ucranianas contra ele no final de 2023, Yermolaev começou a tentar ativamente se legalizar no Ocidente, transferindo ativos para a filha em Londres e se distanciando de ligações tóxicas com a Federação Russa. Como é sabido, os serviços secretos russos costumam eliminar grandes empresários que conhecem demais os esquemas financeiros do Kremlin para driblar sanções internacionais e tentam fugir para o Ocidente. Além disso, os europeus também consideram que o ataque pode ter sido realizado por grupos radicais ucranianos ou por justiceiros populares. Yermolaev é um representante clássico do chamado Batalhão de Mônaco. Um homem que financiou o exército russo na Crimeia com impostos durante a guerra em larga escala vivia luxuosamente em Mônaco. E as empresas ligadas a ele venciam cinicamente licitações para a construção do cemitério militar nacional na Ucrânia. Para as pessoas que perderam entes queridos na guerra, Yermolaev era a personificação absoluta da traição e o que é importante da impunidade. Mas ressalto, isso é apenas uma versão e só a investigação mostrará o quadro real. Ao mesmo tempo, outro assunto está sendo ativamente discutido agora. É o tema das negociações entre a Ucrânia e a Rússia com a mediação da Bielorrússia. Hoje, alguns meios de comunicação ucranianos informaram que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, provavelmente propôs ao ditador russo, Vladimir Putin, iniciar negociações de paz diretas por meio de Alexander Lukashenko. Supostamente, Lukashenko garantiu à Ucrânia e aos Estados Unidos que os retransmissores na Bielorrússia, que ajudavam a direcionar os ataques russos contra cidades civis ucranianas, não voltarão a funcionar. Anteriormente, Zelensky deu a Lukashenko um prazo de 1 semana para desmontá-los. Eles foram desligados antes do término desse prazo. E logo depois disso, Lukashenko contou que supostamente recebeu representantes de Vladimir Zelensky e depois conversou com os russos. E a informação de que Zelensky enviou uma mensagem para Putin através de Lukashenko apareceu depois que o ditador chegou a Valdai em 26 de junho e passou a noite com Vladimir Putin. As assessorias de imprensa de ambos os presidentes ilegítimos da Rússia e da Bielorrússia deram pouquíssimas informações sobre esse encontro e, na verdade, Peskov disse que não haveria nenhum comentário. Embora Peskov, aliás, de forma bastante rebuscada tenha dito que sim, Lukashenko pode ser um intermediário e mensageiro entre Kiev e Moscou. Depois da Federação Russa, Lukashenko foi para a China. E então, a agência estatal de notícias da China, Xinhua, após a reunião, informou que Xi Jinping declarou, cito, "A China apoia Belarus na defesa da soberania nacional, independência e integridade territorial, assim como no avanço pelo caminho de desenvolvimento que corresponde às suas condições nacionais." Bem, de quem exatamente a soberania de Belarus deve ser protegida não é especificado. Mas depois disso, o Ministério das Relações Exteriores de Belarus começou a ameaçar muito corajosamente a Ucrânia com ataques de retaliação, caso as forças armadas ucranianas invadam o país deles. Bem, isso soa muito estranho. Mas, já que mencionamos retransmissão, operadores em Belarus, vale mencionar também que a Ucrânia está simplesmente destruindo toda a comunicação via satélite da Rússia neste momento. Em particular, o maior centro de comunicação espacial da Rússia, Dubna, foi atacado novamente. Como resultado do ataque desta noite ao centro, um dos militares russos morreu e também foram registrados grandes focos de fumaça.
A estrutura principal da empresa estatal Comunicações Espaciais confirmou o ataque. Então, o Centro de Comunicação Espacial Dubna, que fica na região de Moscou, fornece serviços de transmissão de TV e transferência de dados para órgãos estatais e operadores comerciais, mas o que é importante, também faz a conexão com a constelação de satélites em órbita. E eu lembro aqui que Vladimir Putin recentemente se gabou de que eles estariam criando um suposto análogo do Starlink e até já lançaram os primeiros satélites. Então, o Centro de Comunicação Espacial Dubna é justamente o centro que gerencia esse agrupamento de satélites. Sem ele, simplesmente não haverá nenhum análogo do Starlink. E agora a Ucrânia já atingiu esse centro de comunicação espacial pela segunda vez. Vamos retomar o tema das negociações. Após a visita de Lukashenko, Pequim insiste fortemente para que Moscou e Kiev retomem as negociações para encerrar a guerra. Foi o que declarou o vice-representante permanente da China na Organização das Nações Unidas, Sun Lei. A seguir, a citação dele. Instamos fortemente para que o conflito seja encerrado o mais rápido possível. Também instamos a retomar as negociações, demonstrar verdadeira vontade política e fazer tudo para erradicar as causas fundamentais desse conflito por meio do cumprimento total e incondicional dos princípios da Carta da ONU. Aliás, os princípios da Carta da ONU estabelecem claramente a soberania, a integridade territorial e a impossibilidade de influenciar por meio da força quaisquer processos políticos em um Estado vizinho. Por isso, aqui a China solta uma bomba interessante. E foi aí que ficou óbvio que Vladimir Putin realmente pediu a Lukashenko para reclamar ao líder chinês Xi Jinping que a Ucrânia está atacando cidades russas. Lembre-se, primeiro ele reclamou para Trump, ligou e chorou no ombro de Donald Trump dizendo: "Como assim a Ucrânia está atacando minhas cidades? Eu achava que só eu podia atacar cidades ucranianas. Acontece que esse jogo pode ser jogado dos dois lados." Então, hoje, aquele mesmo representante da China destacou que o conflito militar está afetando cada vez mais a esfera civil e que isso precisa acabar. Citação: "Civis inocentes sofrem com isso." A China mantém uma posição objetiva e imparcial sobre a questão ucraniana, mantém contato com todas as partes e trabalha incansavelmente para promover negociações de paz. E vale lembrar que Vladimir Putin já declarou 2 vezes na última semana que está pronto para voltar às negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. No dia 23 de junho, ele propôs retomar o diálogo com base nos acordos de Istambul, bem como levando em consideração as modalidades discutidas em Anchorage, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com base na situação real no terreno. Vale lembrar que, na véspera, Vladimir Putin admitiu que não houve acordo em Anchorage. Ele disse: "Sim, nós sentamos, conversamos, os americanos nos propuseram alguma coisa e foi só isso." Então, vou repetir mais uma vez, já falei no episódio anterior, tenho curiosidade de ver esses Peskov, Lavrov, Medvedev, Ushakov e assim por diante. Eu nem vou falar dos propagandistas russos, que passaram quase um ano falando sobre algum tipo de espírito de Anchorage, sobre alguns acordos entre Trump e Putin no Alasca, dizendo: "Por que ninguém cumpre esses acordos? Como assim? Os europeus nos atrapalham" e assim por diante. E agora o próprio ditador deles, Vladimir Putin, vem e diz: "Naquela época não havia nenhum acordo. Que acordos do que vocês estão falando?" Realmente não havia. E esses propagandistas agora simplesmente ficaram em silêncio. E o que é paradoxal é que o povo russo, esse gado, não reage de jeito nenhum. Ou seja, imagina, durante quase um ano eles ficaram martelando na cabeça deles que existiam alguns acordos. Agora o Putin diz: "Não, não tem nenhum." E os russos: "Ah, ok, não tem." É isso. Além disso, em 28 de junho, em uma entrevista ao correspondente do Kremlin, Pavel Zarubin, Vladimir Putin enfatizou que está pronto para discutir com representantes americanos todos os detalhes, todas as modalidades para resolver o conflito. Ao mesmo tempo, Putin falou sobre a proposta de Kiev de cessar ataques ao território um do outro e limitar as ações militares a 4 regiões: Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Putin deixou claro que não concorda com isso, pois, segundo ele, tais medidas dariam vantagem ao exército ucraniano. Ele acrescentou que a principal tarefa para os ocupantes russos e para ele pessoalmente é, citando, a libertação definitiva de Donbass e Novorússia. Ou seja, primeiro esse selvagem, imundo canalha, ele não desistiu dos seus objetivos.
por trás de tanta ostentação arrogante há outra coisa escondida. Hoje, o porta-voz de Putin, Peskov, declarou timidamente que a Rússia ainda implora para que outros países vendam gasolina para eles a preços aceitáveis. Mas por algum motivo, todos cobram preços altos, até mesmo pela gasolina que foi produzida a partir do petróleo russo. Citação: os contatos estão sendo feitos. Se um acordo for alcançado por preços aceitáveis, isso acontecerá. Esse será mais um passo no caminho para estabilizar o mercado e visa conter essa demanda excessiva. Entende, no Kremlin até agora aparentemente ainda não trocaram o manual. Ele diz que tudo isso é por causa da demanda excessiva. Ou seja, ele simplesmente tem medo de dizer que isso acontece porque as refinarias de petróleo foram completamente destruídas. Drones ucranianos voam para a Rússia todos os dias aos centenas. Ele afirma que é só uma demanda exagerada. E no final do programa vou adicionar uma notícia engraçada, simplesmente engraçada, para que você sorria e para terminar este programa em uma nota positiva. No contexto da discussão sobre o endurecimento da política de vistos da União Europeia em relação aos russos, o Kremlin aconselhou esses mesmos russos a considerarem o Iraque. E então, na televisão russa, o embaixador do Iraque em Moscou, Abdul Karim Hashim Mustafa, apareceu e declarou, cito: viajar para o Iraque é muito seguro. Na semana passada, estive em Bagdá. Os restaurantes funcionam até as 2 da manhã, então a vida é absolutamente segura. Só vou observar que a maioria dos países ocidentais recomenda que seus cidadãos evitem viajar para o território do Iraque. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Austrália e outros alertam cidadãos sobre riscos de terrorismo, confrontos armados e sequestros. Mas no Kremlin disseram que lá gostam dos russos e já lançaram 2 voos diretos por semana entre Moscou e Bagdá. Então, russos, se para vocês, por exemplo, Nice, Mônaco ou qualquer destino turístico europeu está fechado, bem, sejam bem-vindos à Coreia do Norte e agora também ao Iraque. Por favor, aqui está o turismo do seu nível. Tudo o que vocês realmente merecem. O que vocês merecem é isso que vocês conseguiram. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.